Encontro com Anjos ou Aliens, pela Marinha Brasileira. Olá, pessoal! Se você gosta de histórias misteriosas e reais, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou contar agora aconteceu comigo há muitos anos, mas ainda me faz questionar tudo o que eu sei sobre o mundo. Meu nome verdadeiro eu não posso revelar, então podem me chamar de Carlos. Fui marinheiro da Marinha Brasileira nos anos 80 e testemunhei algo que nunca deveria ter visto. Algo que nos foi proibido de comentar, mas que agora, tantos anos depois, acredito que o mundo precisa saber. Até hoje, não sei se o que vi eram anjos, alienígenas ou uma tecnologia secreta muito além do que imaginamos. Era o ano de 1985 e eu ainda era novo na Marinha. Meu trabalho era patrulhar a costa brasileira sem uma rota fixa, apenas monitorando e garantindo que tudo estivesse seguro. A rotina era simples: sair do Rio de Janeiro e navegar pelo Atlântico, sempre atentos a qualquer irregularidade. A maioria dos dias era monótona, sem grandes acontecimentos, mas naquela noite tudo mudou. Eu estava no convés quando um dos tripulantes chamou minha atenção para algo estranho no mar. No começo, pensei que fosse apenas uma ilusão causada pela água e pela luz do luar, mas assim que olhei para baixo, percebi que algo muito incomum estava acontecendo. Debaixo da água, uma luz forte e intensa nos acompanhava, se movendo com a gente. No início, achei que fosse algum reflexo ou talvez um submarino, mas rapidamente percebi que não era nada disso. A luz não piscava, não tinha um padrão definido e parecia nos imitar. Quando diminuíamos a velocidade do navio, ela também diminuía. Se acelerávamos, ela fazia o mesmo. Era como se estivéssemos sendo observados. O mais estranho de tudo é que, ao verificarmos nossos radares, não havia absolutamente nada registrado. Não existia nenhum sinal de submarino ou qualquer outra embarcação próxima. Aquilo não fazia sentido. A tripulação começou a ficar inquieta. Já tínhamos visto muitas coisas estranhas no mar, mas aquilo era diferente. Não havia explicação lógica. O comandante, um homem experiente e cético, decidiu que precisávamos investigar melhor. Pegou o rádio e entrou em contato com seus superiores, informando o que estávamos presenciando. Depois de alguns minutos de conversa, recebemos ordens para manter a posição até que outro navio da Marinha chegasse para auxiliar. Mandariam um grupo de mergulhadores especializados para verificar o que havia sob as águas. A espera parecia interminável. Durante todo o tempo, a luz permaneceu lá, imóvel, como se também estivesse esperando algo acontecer. Cerca de 1 hora depois, vimos no horizonte as luzes do outro barco da Marinha se aproximando. Assim que a embarcação chegou ao nosso lado, os mergulhadores vieram a bordo e se reuniram com o comandante. Eu, que trabalhava na parte de iluminação e monitoramento dos sensores, estava próximo o suficiente para escutar parte da conversa. Um dos mergulhadores perguntou ao comandante se havia certeza de que não era apenas algum tipo de fenômeno natural. Mas todos sabíamos que aquilo não era um simples efeito da natureza. A luz estava parada, firme, sem se dispersar, e havia se movido exatamente conforme nossa embarcação. Não havia como ser algo normal. O comandante ordenou que os mergulhadores se preparassem para descer. Enquanto organizavam os equipamentos, alguns deles estavam visivelmente desconfortáveis. Eles eram profissionais altamente treinados, acostumados a todo tipo de situação submarina. Mas algo naquela missão parecia diferente. Um deles, enquanto ajustava seu cilindro de oxigênio, comentou com outro colega: "Isso aqui não parece certo. Submarinos não se movem desse jeito." O outro apenas balançou a cabeça, concordando, sem dizer nada. Mesmo sem falar, o medo era visível no rosto deles. E, para ser sincero, no de todos nós. Antes do mergulho, utilizaram um sonar para tentar captar algo. Mas, assim como os radares do nosso navio, o sonar do outro barco também não detectou nada. Nenhum sinal de metal, nenhuma interferência. Absolutamente nada. Era como se aquela luz não existisse para os nossos equipamentos, apenas para os nossos olhos. Isso deixou a equipe ainda mais intrigada. Como algo tão grande podia não ser detectado?
O comandante se manteve firme, mas dava para perceber que até ele estava incomodado com aquilo. Seja lá o que for, não pode simplesmente estar aí sem motivo, ele disse. Vamos seguir com o plano. A tripulação inteira se reuniu no convés para observar o mergulho. O silêncio era absoluto. Apenas o barulho do mar e dos motores do navio preenchiam o ambiente. Os mergulhadores se alinharam na borda da embarcação, prontos para descer. Eles receberam instruções para descer lentamente e relatar qualquer coisa estranha pelo rádio. Um deles fez o sinal para o comandante, indicando que estavam prontos, e então começaram a entrar na água, um por um. Assim que o primeiro mergulhador tocou a água, a luz pareceu reagir. Foi como se tivesse percebido a aproximação deles. O brilho ficou um pouco mais intenso e houve um leve movimento, mas não foi embora. Pelo contrário, continuava ali, esperando. O segundo e o terceiro mergulhador entraram logo em seguida e todos começaram a descer em direção à origem daquela luz misteriosa. Nós, que estávamos no barco, acompanhávamos tudo pela comunicação de rádio e pelas lanternas apontadas para o mar. A tensão era enorme. Os mergulhadores desciam cada vez mais, relatando pelo rádio que a água estava estranhamente clara para aquela profundidade. Isso era incomum, pois quanto mais fundo se vai, menos luz natural há, e a visibilidade diminui. Mas ali, perto daquele objeto, a água continuava incrivelmente iluminada. Um dos mergulhadores comentou: "Isso aqui está estranho. Parece que a luz está vindo de dentro da própria água." O comandante perguntou pelo rádio se eles conseguiam ver alguma estrutura física, algo que explicasse o que estavam vendo. Houve uma breve pausa antes que um dos mergulhadores respondesse. "Sim, tem algo aqui embaixo. Parece metálico, mas é liso, sem rebites, sem marcas. Nunca vi nada assim." A tripulação no barco se entreolhou. Se era realmente uma estrutura metálica, como podia não ser detectada pelo sonar? E mais importante, quem ou o que havia construído aquilo? Foi então que veio o relato mais chocante de todos. Um dos mergulhadores, em um tom visivelmente nervoso, informou: "Tem janelas. Eu consigo ver através delas." O rádio ficou em silêncio por alguns segundos até que outro mergulhador completou: "E tem alguma coisa lá dentro." Ninguém a bordo conseguia dizer uma única palavra. Era como se o tempo tivesse parado. O que eles estavam vendo? Quem ou o que estava ali dentro? O comandante apertou o rádio e perguntou, tentando manter a calma: "O que exatamente vocês estão vendo?" A resposta veio em um tom de espanto. Parece um submarino, mas não é como nada que já vi. Tem um brilho metálico, prateado, e lá dentro, meu Deus, tem 2 seres olhando para nós." O coração de todos a bordo disparou. Aqueles mergulhadores estavam cara a cara com algo que nunca deveria existir. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Antes que pudessem se aproximar mais, o objeto fez um movimento brusco. De repente, a luz se intensificou e, sem aviso, o objeto disparou para frente com uma velocidade inacreditável, sumindo no escuro do oceano. Os mergulhadores, visivelmente assustados, começaram a subir rapidamente para a superfície. Algo ali não queria ser encontrado, e agora nós sabíamos que estávamos lidando com algo muito além da nossa compreensão. Os mergulhadores emergiram rapidamente, ofegantes e visivelmente assustados. Assim que subiram a bordo, retiraram os equipamentos e foram direto falar com o comandante. Eu, que estava próximo da área de iluminação e sensores, conseguia ouvir claramente a conversa. Um deles, ainda tentando recuperar o fôlego, falou primeiro. Aquele objeto, aquilo não era um submarino. Era algo diferente. O comandante olhou fixamente para ele e perguntou: "Explique melhor. O que vocês viram exatamente?" O mergulhador trocou olhares com os companheiros antes de continuar. Tinha uma estrutura metálica, era lisa, não tinha marcas, rebites, nada. E conseguimos ver através de uma janela. Lá dentro haviam 2 seres. Pareciam humanos, mas não eram. O silêncio no convés era absoluto.
Os tripulantes se entreolhavam, tentando processar o que acabaram de ouvir. O comandante cruzou os braços e perguntou de forma séria: "O que exatamente vocês querem dizer com 'pareciam humanos, mas não eram'?" O mergulhador respirou fundo antes de responder. Tinham forma humanoide, 2 braços, 2 pernas, mas algo estava diferente. Eles usavam macacões azuis e seus rostos. Não conseguimos ver os detalhes, mas não pareciam completamente humanos. O comandante passou a mão no rosto, visivelmente desconfortável. A tripulação começou a murmurar, tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. "Isso pode ser uma tecnologia de outro país", disse um dos oficiais ao lado do comandante. "Talvez algo muito avançado que não conhecemos." Mas outro mergulhador negou com a cabeça e respondeu rapidamente: "Comandante, não há como aquilo ser um submarino comum. Nenhum veículo humano se move daquela forma. Quando perceberam que estávamos nos aproximando, dispararam para longe como uma raia gigante, sem emitir som algum. Nenhum motor, nenhuma vibração. Simplesmente desapareceram." O comandante ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente dizer: "Isso fica entre nós." Na manhã seguinte, o comandante reuniu toda a tripulação. Um oficial superior já estava a bordo e trazia documentos que precisávamos assinar. Eram termos de confidencialidade, nos obrigando a nunca falar sobre o que vimos. Nenhum de nós poderia comentar com a família, amigos ou qualquer pessoa. O comandante foi direto: "Isso é uma ordem. Se alguém abrir a boca, todos aqui podem ter problemas. Ninguém viu nada." Todos assinaram sem questionar. Sabíamos que a Marinha não estava disposta a deixar essa história se espalhar. Durante a viagem de volta, tentamos esquecer o ocorrido, mas era impossível. O silêncio no navio era incomum. Todos sabiam o que tínhamos presenciado, mas ninguém ousava falar sobre aquilo. Quando nos aproximamos da costa, avistamos um barco de pesca grande e o comandante ordenou que o abordássemos. Pegamos um barco menor e fomos até os pescadores. A intenção era simples. Queríamos saber se mais alguém já tinha visto algo parecido naquela região. Chegando perto dos pescadores, o comandante fez perguntas diretas. "Vocês pescam nessa área há muito tempo?" Os pescadores responderam que sim, há muitos anos. Em seguida, perguntou se já tinham visto algo estranho por ali. A resposta foi imediata. "Sim, já vimos luzes saindo da água e voando pelo céu. Essas luzes se aproximam do barco e às vezes conseguimos ver algo dentro delas." Meus olhos se arregalaram. Era exatamente o que tínhamos visto, mas os pescadores já conheciam aquilo há muito tempo. O comandante manteve a calma e perguntou mais detalhes. "Vocês já conseguiram ver algo dentro dessas luzes?" Um dos pescadores assentiu e disse: "Sim. Certa vez, a luz passou muito perto do barco e conseguimos ver que dentro dela havia 2 seres. Eles estavam sentados, como se estivessem pilotando a nave. Mas não eram humanos." O silêncio tomou conta da conversa. O comandante perguntou: "Mas a aparência deles era humana?" Os pescadores se entreolharam antes de responder. "Não completamente. Eles usavam roupas escuras e tinham um formato humano, mas alguma coisa neles era diferente. Não parecia algo desse mundo." Os pescadores então contaram que, com o tempo, se acostumaram com aquelas aparições e que alguns da vila começaram a chamá-los de anjos. Outros, porém, acreditavam que eram extraterrestres. "Seja o que for, eles não nos fazem mal", disse um dos pescadores. "Só aparecem, nos observam e vão embora." O comandante escutava atentamente, mas ao final da conversa, apenas nos pediu para retornarmos ao navio. Antes de partirmos, deixou uma última instrução: "Não falem sobre isso com mais ninguém." Após aquele evento, nunca mais vimos a tal luz misteriosa. A patrulha seguiu normalmente pelos meses seguintes, e o assunto foi enterrado dentro da Marinha. Nenhum de nós mencionou o ocorrido novamente, mas as imagens daquela noite ficaram gravadas na minha mente para sempre. Os superiores não nos deram mais informações, nem confirmaram se aquilo foi investigado mais a fundo. Era como se nada tivesse acontecido. Mas algo dentro de mim
sabia que aquilo não era apenas um delírio coletivo. Agora, tantos anos depois, vejo notícias constantes sobre OVNIs sendo rastreados pelos militares dos Estados Unidos. Os registros de objetos voadores não identificados aumentaram muito, e muitos desses casos envolvem naves que mergulham na água e desaparecem sem deixar rastros. Alguns pilotos de caça americanos relataram que viram objetos que não conseguiam ser alcançados, que faziam manobras impossíveis e que pareciam desafiar as leis da física. Isso me fez lembrar instantaneamente do que vi naquela noite de 1985. O que testemunhei no meio do Oceano Atlântico se encaixa perfeitamente com o que os militares americanos estão relatando hoje. Muitos desses OVNIs, agora chamados de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, são descritos como objetos metálicos, silenciosos e extremamente rápidos. Alguns desses casos foram divulgados pelo Pentágono, e há vídeos mostrando essas naves mergulhando no mar e sumindo sem deixar rastros. Como pode ser coincidência? Será que esses objetos são seres de outro mundo nos observando? Ou poderia ser uma tecnologia secreta que poucos conhecem? Durante muito tempo, tentei acreditar que aquilo poderia ser algum experimento de um país avançado, mas até hoje, nenhuma nação se mostrou capaz de desenvolver algo com essas características. Isso me leva a crer que, talvez, os pescadores estivessem certos. Talvez eles sejam algo que nossa mente ainda não consegue entender. Agora, depois de todos esses anos, fico pensando, será que há outros marinheiros com histórias parecidas? Será que esse fenômeno continua acontecendo e simplesmente não é divulgado? O que realmente vimos naquela noite? Anjos? Seres de outro planeta? Ou apenas uma tecnologia secreta que ultrapassa nossa compreensão? Seja como for, algo me diz que a verdade está mais perto do que imaginamos. E você, o que acha sobre tudo isso? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Nos vemos na próxima história.